nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus, fiel por prazer e leal pra te agradecer. Meus talentos pro teu louvor, meus tesouros dou por amor. O meu tempo eu te dou, sou um templo pra glória do Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Sou um templo pra glória do Senhor. Meus talentos para o teu louvor, Senhor, meus tesouros dou por amor. Meu melhor eu te dou. Olá, seja bem-vindo ao programa 10 Dias de Oração da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje é o nosso primeiro dia deste programa. Você já curtiu a nossa página? Seja bem-vindo, aproveite este tempinho para dar o seu joinha, mandar esse link para os seus amigos, para os seus conhecidos. Vamos ajudar a divulgar essa programação. E agora eu convido você a nós orarmos juntos. Querido Deus, muito obrigada porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor compartilha conosco o conhecimento para nós, então, podermos conhecer o Senhor cada vez melhor e com mais profundidade. Nos ajuda, Senhor, a não ficarmos com esse conhecimento apenas para nós, mas para divulgá-lo também com aqueles que precisam. Permaneça conosco durante esses 10 dias, em nome de Jesus. Amém. Só lembrando a você que durante os 10 dias de oração, alguns dias vão ser através deste link e no sábado e domingo será durante o culto presencial nos horários que você já conhece da nossa igreja. Olá, tudo bem? Estamos no primeiro dia e vamos falar um pouco sobre o tema O Futuro Profetizado. Sem dúvidas, estamos vivendo tempo de muitas mudanças. Muitas profecias do Apocalipse estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Mal saímos de um período difícil e já estamos passando por muitas dificuldades. Para muitas pessoas, o mundo parece estar fora de controle, mas a gente não precisa se preocupar, porque Deus está no controle de tudo. Uma dessas evidências são as profecias. O Senhor antecipa, o Senhor fala para a gente o que vai acontecer para que nós nos acalmemos e possamos nos preparar para o que está por vir. Nesse sermão, a gente vai tratar sobre o futuro que Deus nos deixou revelado. Vamos voltar um pouquinho a alguns milhões de anos atrás, na Babilônia, com o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, certa noite, teve um sonho. E ele ficou muito perturbado, porque ele não lembrava desse sonho. Ele não compreendia o que significava. Então ele chamou magos, astrólogos, todo tipo de pessoa que prometia, que conseguia realizar, que conseguia interpretar e falar o que tinha sido.
Então ele chamou essas pessoas. Só que essas pessoas não conseguiram interpretar o sonho dele. E elas falavam assim: "Rei, por favor, fale o seu sonho que nós vamos interpretar para o Senhor." Mas não conseguiam, de modo algum. Não conseguiam, de modo algum, fazer isso. E o rei foi ficando tão bravo, que ele fez um decreto para que todos os magos, astrólogos, todas essas pessoas morressem. Porque, para ele, era um dever dele saber. Eles se autotitulavam os melhores do reino, que podiam interpretar, podiam falar sonhos, e ele percebeu que eles não conseguiram fazer isso, então ele mandou matar todo mundo. Então, Daniel soube disso, porque ele estava incluído nesse grupo. Então, ele foi orar com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, para que lhes fosse revelado. Porque Daniel tinha prometido ao rei que falaria para ele, mas ele só precisava de um tempo. É importante ressaltar que em Daniel 2, 27 e 28 diz assim: "Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias." Vemos que Daniel não exalta a si mesmo. Daniel exalta a Deus. As atuações sobrenaturais do Senhor evidenciam o poder de Deus e não o poder humano. É uma parte importante a ser destacada. A humildade que Daniel teve. Colocar Deus acima de qualquer outra coisa. Nesse sonho, Nabucodonosor viu uma grande estátua. E cada detalhe é importante, porque comunica o plano de Deus naqueles tempos até desde os dias do profeta até a consumação final. Nessa estátua tinha a cabeça de ouro, que representava o reino de Babilônia. O peito e braços eram de prata, que representava o Império Medo-Persa. Ventre e coxas de bronze, representando o Império da Grécia. Pernas de ferro, o Império de Roma. E pés de ferro e barro, representada pela Europa e nos fins dos tempos 10 supernações. Os pés e os dedos dos pés em Daniel 2 têm algumas partes definidas em outras profecias bíblicas. Em Daniel 2, 7, 24, em Apocalipse 12, 3 e Apocalipse 17, 12. A Europa já tentou se unir de muitas formas, como, por exemplo, Napoleão e Hitler. Mas Deus disse que ela não conseguiria se unir. Deus disse que ela não se uniria. Mesmo tendo tentado, ela não conseguiria se unir porque não se encaixava. Se 90% dessa profecia foi absolutamente precisa, você não acha que os 10 finais seriam exatos? Ellen White escreveu assim: ao recapitular a história passada, havendo revisado a cada passo do progresso até o nosso nível atual, posso dizer: louvado seja Deus. Ao ver que Deus tem realizado, enche-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Isso está em Testemunhos Seletos, volume 3, página 443. Concluímos então que Deus tem o controle de toda a história. Nada acontece sem que Deus saiba. Os acontecimentos da história deixam claro que como Deus revelou, tudo ocorreu. Todos os planos de Deus se cumprirão porque Ele sabe o que está por acontecer. Quando Deus revela o futuro para os seres humanos, Ele quer nos dar esperança e segurança. Não estamos sozinhos neste mundo, mas temos um Deus no céu que está interessado em nos ajudar e nos salvar. O futuro da humanidade foi revelado e voltaremos a ser perfeitos como a humanidade foi no momento da criação. Basta confiarmos. Em meio a todas as provações que tivemos, em meio a todas as dificuldades que Daniel teve no passado, ele se manteve firme. Ele estava sob ameaça de morte. Ele podia simplesmente ter amaldiçoado a Deus, falar: poxa, o que eu tenho a ver com isso? Mas o que ele fez? Daniel orou. Daniel manteve a comunhão com Deus. E ele confiou
naquilo que Deus disse para ele. Ele confiou que Deus revela o futuro porque Ele quer nos ajudar. Não devemos ter medo. A base de um relacionamento é confiança. Devemos confiar em Deus porque Ele só quer o nosso melhor. Amém.